Místico voltando com o nosso programa Inteligência Condominial. E no intervalo rolou funk, pagode, MPB, porque aqui a gente é eclético. As lives aqui agradam a todo mundo, né, sua amiga Kelly? Não, a palavra eclética define a minha e a Vanessa B. Não, ao Luiz. Ao Luiz. Tá? Show de bola. Vamos começar o segundo bloco aqui com o pessoal da Biotratec. Exatamente. Tô com a Vanessa aqui, com o nosso amigo Elísio, ele que é engenheiro químico, né? Bater um papo sobre a questão do reuso das águas cinzas, não é isso? Exatamente. Nós estamos aqui com esse que é um projeto de reuso, reutilização, de economia, de sustentabilidade. É um projeto que faz com que o condomínio, a cidade, se torne mais prática, mais, vamos dizer assim, que ela consegue atender mais com menos. Então, é racional, pronto, faz com que a cidade seja mais racional. Você pensar que com a reutilização de uma água cinza, por exemplo, você poderia aumentar o tamanho da cidade em até 30% se todo mundo fizesse isso, porque teria economia de água nesse nível, sem derrubar mais matas, sem ter que fazer maiores reservatórios, sem aumentar a estação de tratamento de água, sem aumentar a estação de tratamento de esgoto. Então, é uma utilização muito mais racional. E assim, a gente tá em época de, querendo ou não, todo mundo tá buscando economia, né? É a forma do condomínio economizar e ajudar o meio ambiente na sustentabilidade, né? É fantástico. A nossa empresa, nós temos uma ideia, a água pra gente é o nosso motivo, a nossa emoção, vamos dizer assim. E quando você olha para o condomínio como um todo, você vê o condomínio, uma das principais utilidades que existe no condomínio é a água. Segundo, a energia. Terceiro, o gás. Enfim, a água está ali. Sem água, pessoas realmente param, né? Banho, vaso sanitário, mão, comida, tudo passa pela água. E nós temos esse cuidado de estar ajudando os condomínios nesse processo, tanto com a água potável, quanto com o reuso da água que seriam, por exemplo, águas cinzas nesse sentido. Elísio, o que seria essas águas cinzas aí, cara? Bom, água cinza, inclusive isso é muito interessante. Eu tenho conversado com colegas, engenheiros, projetistas, por exemplo, engenheiro civil, arquiteto, e falado sobre isso. Essa semana eu tive uma ligação muito interessante que vai explicar isso aí. Um arquiteto me ligou e falou: Elísio, por que eu tenho que separar? O cliente conversou contigo e pediu para eu separar as águas do chuveiro, as águas da pia, do sistema de esgoto, da máquina de lavar, do sistema de esgoto sanitário e também da gordura. Mas para que fazer isso? Eu falei, se vai tudo para um lugar só nesse momento. Eu falei, por quê? O dia que ele quiser reutilizar essa água, essas águas são águas menos contaminadas e muito mais fácil de reutilizar. Então você está dando para ele a oportunidade de fazer reuso em qualquer momento futuro. E se você mistura tudo antes, você acabou de acabar com a oportunidade que ele teria. Então isso é a água cinza. Todas aquelas águas que vêm do chuveiro, do lavabo, da pia de mão, e também da máquina de lavar roupa. Toda essa água ela tem uma contaminação muito leve e a gente consegue fazer um tratamento para dar outras utilidades. Por exemplo, lavar o pátio depois de tratada, você pode fazer uma irrigação, você pode reutilizar em vaso sanitário. Qual é a lógica de você jogar uma água que você pode beber para dar descarga em um vaso sanitário? Então a gente joga a água fora a um custo elevado, pura e simplesmente porque não estamos pensando que a água é importante. Hoje, para termos uma ideia, há 2 anos atrás tivemos uma pane em São Paulo por falta de água. Nesse momento estamos com o Paraná. O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. Toda uma região está colocando a obrigatoriedade do reuso porque estão sem água, nesse momento com seca.
Brasília teve crise hídrica, Tem né? pouco Crise tempo, hídrica, foi o ano passado. O ano atrasado. Então nós vemos o quê? Nós vemos que a água, não é que a gente não tem água no país, mas a água nas cidades, nos centros urbanos, esse é um bem precioso. E é um bem precioso para nós também, que estamos nos condomínios. Certo? Isso é muito importante. Ô, Vanessa, e quais os benefícios, cara, a gente implantar isso aqui no condomínio? No condomínio, a gente tem diversas vertentes que podem ser levadas em consideração. Uma delas é a valorização do imóvel. Quando o empreendimento ele é focado, ele leva essa visão de sustentabilidade, de reuso, de economia, ele é visto de forma diferente. Isso também valoriza o imóvel. E a gente consegue colocar a mesma quantidade de água que antes era usada por um número X de pessoas, dobrar ou aumentar aí uma cerca de 30% de quantidade de pessoas usando a mesma quantidade. Isso já se fala no mundo todo. O mundo todo está conversando sobre isso, sobre as cidades inteligentes, e levar soluções onde você consegue usar o mesmo número de recurso com um número muito maior de pessoas. E quando um condomínio ele está implantando essas soluções, e agora a gente já tem condomínios que na planta, no projeto, já estão colocando reuso de água, já estão colocando reuso de águas pluviais também, exatamente porque não vai ter como fugir disso. Nós vamos viver outras crises hídricas no país, no mundo todo. Hoje é o Rio Grande do Sul, a gente não sabe quando isso vai acontecer em Brasília novamente. E nós precisamos olhar para o nosso meio ambiente com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, pensar que isso que estamos fazendo hoje é benefício para a próxima geração. Nós estamos educando os nossos filhos a levar um pensamento sustentável, de economia. A gente veio de uma geração entre a minha idade e a idade da minha filha, onde o gasto ele não foi administrado, não foi ensinado. E agora nós estamos tendo que voltar para trás e ensinar novamente. Olha, é preciso fazer uma reeducação, uma mudança de comportamento, e não vamos ter como fugir disso. O mundo todo está falando sobre isso, sobre as cidades inteligentes, e quanto antes o síndico se antecipar a esse problema, quando o problema aparecer, ele já vai ter a solução e o conforto. Doutor, tem alguma pergunta aí pro pessoal? Não, pergunta não, é só adendo mesmo. Acho que o que é adendo, hein, velho? É adendo, é só um complemento, né? Quando você conversa com tua esposa, fala isso? Não sei o que, não vou fazer um adendo? Vou sair mais tarde, volta amanhã. Ela também aí não é adendo, aí é petição, né? Não é coliminar na mão. Coliminar na mão, né? Deixa eu discutir. Fala o seu adendo aí, vamos falar aí. Eu acho que é uma tendência mundial, e eu diria que para fechar um combo sustentável é energia fotovoltaica. Né? Água cinza e energia fotovoltaica. E é importante que semana passada falamos sobre isso aqui, trouxe um especialista falando sobre energia fotovoltaica. Quem quiser ver, só entrar no programa da semana passada no YouTube. Aí tem linhas de crédito sendo disponibilizadas para esse tipo de ação, então é de suma importância. Quero ter uma pergunta pro pessoal da Biotratec. Fiz de propósito pra ti. Ressaltar o nome. Não, sem perguntas e sem nenhum adendo, nenhuma luminar, nenhuma petição no momento. Então tá tranquila hoje, né? Então assim, vamos lá. Onde eu posso utilizar essas águas no condomínio, depois que elas são tratadas? Bem, o tratamento da água, ela vai te fornecer uma água sem contaminação no final, uma água com uma clareza bem importante, ela vai ficar muito próxima da água potável, e você vai ter ali a utilização para limpeza. Normalmente a gente usa para fazer limpeza de piso, garagem, pilotis, irrigação é muito importante. Pode encher a piscina? Não pode. Não, né? Por que não pode? Por causa do seguinte, é uma questão de segurança biológica. Então, normalmente você não vai ter
uma contaminação. Mas se houver uma pequena falha, alguma coisa no sistema, você já tem uma origem de água que requer cuidados. Então você não pode pegar e simplesmente jogar um volume muito grande, que você vai utilizar um volume muito grande que poderá acontecer. Claro, vai ter tratamento, mas isso é um cuidado. Então, separa-se a água e aí você tem essa questão da gestão da água. Quais são as qualidades? Eu tenho condomínios comerciais, shopping, que reutiliza a água negra. Pega a água negra e reutiliza. A gente trata, entrega de volta. E o que é água negra? É água total. Pega o esgoto final, trata e devolve. Mas com também o devido cuidado e os locais adequados a serem usados, porque o importante é você ter uma gestão da água. Você tem água qualidade A, que é o quê? Vou beber, tomar banho. Essa é a qualidade A, é o primeiro uso da água. Então seria assim, é água excelente. Não faz sentido você jogar água excelente, você não ter esse cuidado de ter água excelente para esse fim. Aí você tem o tipo de água B, que você vai usar para fazer uma limpeza, que é uma água que tem uma sujidade menor, que seria a água cinza, e você teria a água negra. A água negra tem uma restrição muito maior para você reutilizar. Ela só pode ser utilizada para irrigação e para utilidades que não vai ter contato com pessoas de maneira alguma. Por exemplo, descarga de vaso sanitário ou, por exemplo, usar num ar-condicionado. Tem sistema de ar-condicionado que usa água para refrigerar. E aí poderia ser usado. Então, essa é uma gestão da água. E isso é muito inteligente porque você vai dar demandas maiores para águas que já não têm uma classificação boa. Então, para o condomínio, voltando ao condomínio residencial, água cinza é o mais indicado e teria para essas limpezas, para irrigação de jardim e para vaso sanitário. Tem condomínios que é possível fazer a adaptação, mesmo construído. Ele permite que você faça um sistema hidráulico separado, em que as descargas sanitárias serão abastecidas com essa água. Isso dá mais mais um item de economia para o condomínio. Ô, Vanessa, quanto isso gera de economia para o condomínio? Isso é relativo, tem que ser feito um estudo, porque a economia ela não é somente financeira. Existe a economia financeira, mas a gente precisa estudar a necessidade do condomínio, quanto que ele usa de água na irrigação do seu jardim, nas áreas comuns. Então a gente precisa fazer um estudo e acompanhar para saber qual é o gasto. Tá? Assim, mas a maior economia de todas é a da água. Ele está economizando água, está economizando vida. A gente tem que entender que isso é um investimento, né? Sim. Lógico, puder gerar uma economia bacana, mas a gente fica tanto focado em economia, e aí no final a gente não vê o lado do investimento, né? No futuro, né? Vamos pensar assim, um condomínio não tem nenhum investimento, não tem um sistema de irrigação, mas ele tem um jardim que foi colocado lá, tem condomínios aí que o jardim custa 300, 400 mil reais, colocado ali no Noroeste, por exemplo. Para você sustentar esse jardim, se fosse usar água potável, você iria ter que gastar no mínimo 4 mil, 5 mil, 6 mil reais por mês para irrigar. Você não está molhando porque simplesmente você não quer. Você está para perder um patrimônio de 300 mil, você está para perder uma valorização do seu imóvel porque você não tem água e não quer investir na água. Se fosse investir, você iria investir aí 50, 60 mil por ano no condomínio para poder sustentar o resto da vida. Você implanta uma água cinza, você consegue dar sustentabilidade, você vai economizar esses 3, 4, 5 mil de água da irrigação e o seu jardim vai estar lindo, valorizando o seu imóvel, valorizando a sua qualidade de vida, porque você vai sair no jardim e ele vai estar verde. Olha que coisa maravilhosa de vida, né? O Elísio, né? Isso. Elísio, outra pergunta também que eu ia fazer para você é o seguinte: a questão hoje do local. Isso ocupa muito local dentro do condomínio, o equipamento? Boa pergunta, gostei da pergunta. Nosso sistema é compacto, muito compacto. Hoje ele tem 1 metro de largura por 1,5 metro de comprimento. Então ele cabe em como se fosse uma vaga de um carro. É suficiente para colocar todo o sistema, inclusive com reservatório. Ou seja, um espaço equivalente à vaga de um carro. Também tem todo um sistema de automação. Ele funciona
automatizado com computador. Então, o que ele faz? Todas as limpezas do sistema ele faz sozinho, descarta sujidade sozinho no esgoto, faz a limpeza do filtro, a limpeza da parte. Os produtos também é colocado automaticamente? Os produtos, ele é dosado automaticamente. Para repor, que é uma vez a cada 2 dias, isso a pessoa tem que ir lá e colocar, abastecer. Pronto. O abastecimento precisa de uma pessoa, mas a dosagem na água, do desinfetante, do item de limpeza da água, todos esses ele vai dosado automaticamente por equipamentos, bombas, tudo funciona automático para facilitar. Temos que preservar as pessoas. O que você acha, minha amiga Kelly? Eu estava aqui pensando, Elísio, aí uma pergunta, você fez referência ao arquiteto para fazer toda a tubulação já de acordo para que aquele empreendimento, né, possa usar água cinza e negra. Isso. Vamos lá. Se a gente se tratando de um imóvel dos mais antigos, sei lá, do plano piloto. Se eu hoje, como síndica, no meu condomínio, eu quiser implantar o sistema, eu vou ter que tem quebradeira em cada unidade, como é que é esse processo nessas unidades? As perguntas estão ficando cada vez melhor, olha que beleza. Estão me ajudando. Vamos lá, boa pergunta, ótima para a gente tirar a dúvida. Hoje já existe, isso era para uma residência. A gente tem equipamento para unidades individuais também. Mas para prédios, normalmente a gente já tem um padrão de construção do sistema sanitário. Algumas construtoras não fazem, mas a maioria de 20 anos para cá já coloca uma tubulação que pega pelo menos a água da máquina de lavar roupa. Não pega do chuveiro, mas a da máquina de lavar roupa vem separada. A gente chama hoje eles chamam essa de água cinza. Não é só essa, a água do chuveiro também deveria ser chamada água cinza, a água da pia do lavabo também, mas pelo menos... a pia da cozinha? Essa não. Por causa da gordura. Não, é só para saber qual é o nome dela. Água gordurosa. Eles vão dando nome de cores. Tem a marrom, a cinza, a marrom e a negra. A cinza são essas águas leves, que vem somente com sabão. A marrom é a que vem da pia, que vem com gordura e resíduos de alimento, e a negra, que é a do vaso sanitário. Entendeu? Entendi por que essa cor. Para diferenciar, né? Mas, Elísio, outra pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: igual você falou, não é obrigatório esse sistema hoje ser implantado, né? Ou tem alguma lei que obriga os condomínios a ter isso aí? Foi colocado pelo... Eu sei que tem um negócio do IPTU verde que isso ajuda, né? O IPTU verde, infelizmente, não foi ainda regulamentado. Ele foi colocado, foi até uma lei do... Esqueci o nome. Foi vetado, na verdade, esse ano pelo Ibanez. Ele estava em ação, ele estava aprovado, mas ele foi vetado esse ano porque existem algumas coisas... para ser ajustados. O doutor deve saber falar melhor. Existem alguns pontos que precisam ser melhorados, ajustados. Acreditamos que vai voltar, sim, a valer. Já tem alguns prédios aqui, inclusive em Águas Claras, tem um empreendimento modelo que ele é todo sustentável, que inclusive ele é conhecido internacionalmente, ele é próximo daqui, e isso vai se tornar rotina, não vai ter para onde fugir. Então, provavelmente, esses projetos de lei, eles passam a ser válidos. Inclusive, tem aprovado agora da compostagem, né? Se não me engano, né? Foi aprovado agora. E bacana. Outra coisa, vocês falaram aí de questão residencial. Aí eu atendo muitos condomínios residenciais, né? Para casa, o mesmo procedimento, é o mesmo processo, só que é em menor escala, é isso? Exatamente. A gente tem, na residência, se o projeto já vier, porque na residência tem aí nós dependemos totalmente do engenheiro, do arquiteto, do projetista, porque na residência não tem esse costume, esse hábito de se separar dessas águas, porque você tem hidráulica muito simples e não se pensava, não tinha equipamentos, não tinha soluções para essa opção do morador. Agora já existe. A gente já consegue fazer o equipamento, a gente já tem um equipamento para uma residência menor em tamanho,
e ele consegue capturar essa água cinza e ajudar o morador, principalmente quem tem uma casa maior, por exemplo, tipo o pessoal do Parkway, o dele. Tem 8 quartos aqui. 8 quartos, olha aí. 3 piscinas. 8 suítes. É pessoa da piscina. 3 piscinas, não sei pra que tem 3 piscinas. Vou gravar esse trem, vou ver se vai dar certo. Vamos dar previsão, né? Eu quero muito acreditar em vocês. Seja você de nave. São 4 garagens tem lá. Eles, o carro importado, das motos, dos carros antigos. Gosto dos carros antigos. Dos carros antigos é mais divertido. Tem um pau lá que muito quer dar bom. um dia nele lá. Eu gosto. Pois é. Então aí foi esse processo de se fazer. Tem muitos arquitetos que já estão trabalhando, a gente tem alguns escritórios de arquitetura que já estão pensando nisso, até por cobrança do mercado. As próprias pessoas estão pedindo isso, não num viés de economia. Na residência ele já está pensando realmente em sustentabilidade, mas ainda assim para uma residência, vamos dizer, a pessoa vai ter uma casa de 2.000 metros quadrados de área de terreno, parkway, lago. Nós estamos falando aí de uma conta de água que vai vir com irrigação, essas coisas, R$1.200, R$1.500, dependendo do uso. Com essa reutilização ele economiza aí R$700. Eu perguntar, porque outra vez eu até falei esse tema já tem um ano atrás, mais ou menos, se não me engano, com o meu amigo da Eco, cara muito bacana, esse é o nome dele aqui. A gente vai discutir uma situação, porque tem uma questão aí, porque alguns condomínios, eu acho que entrar na justiça, falar com a KS, porque você não está jogando toda a água para o esgoto. E eles cobram de você 100% do esgoto tratado. Só que você trata uma parte dessa água aí. Tem alguma forma do condomínio requerer essa diferença? Porque ele trata uma parte desse esgoto. Vamos dizer assim, né, que é água cinza. Como é que está essa questão com a KS? Olha, na verdade, faltou aí só entendimento da recirculação. Como nós estamos usando um sistema de recirculação interna, nós não podemos falar, não há que se falar em ganho com esgoto, porque esse ganho já é inerente à própria implantação do sistema. Porque vamos lá, se você está entrando com uma água e você vai dar descarga inicial com essa água, ela vai vir, por exemplo, você gastou 10 para dar uma descarga no vaso sanitário, e esses 10 foram embora. R$10, vamos falar de R$10, dentro da sua conta geral. Agora você pegou essa água, digamos que de 30, 10 você deu uma descarga. Então você gastou de 30, certo? Você gastou 10 com descarga sanitária. Mas agora você fez um reuso e você, em vez de pegar essa água que entrou, você vai dar descarga com a água que você usou na máquina de lavar roupa. No final ele dá um equilíbrio, né? Então vamos dizer, esses 10 que você ia jogar no esgoto, você não vai jogar mais, porque vai ser 20. Você vai ser cobrado de 20. E a conta do esgoto é dobrado daquilo que você consumiu. Então se você consumiu 20, você vai pagar 40. Então, se você antes você ia pagar de 30 que você consumiu, você ia pagar 60. Então, automaticamente você já abateu o esgoto. Entendi, não. Você vai reutilizar, então vai entrar menos água, então. Isso é o que nós fazemos nos shoppings, né, Elísio? Exatamente. O shopping são as soluções que a gente leva para essas grandes empresas, né? Da mesma maneira, a gente consegue grandes economias de 40, 50 mil reais por mês nas contas de água de shopping center. Pode, doutor, informação lá, bota estranho. Achei que eu era no meu shopping. Pode ser. Você já tinha. Você vai querer um empreendedor aí, né? Verdade. Ele tem uma boa perspectiva sobre a sua vida. Todo mundo aqui que trabalha com ele. Com bons olhos. Ô, Lísio, outra coisa que me interessante é tal do produto que chama-se Reatom, é isso? Reator. Isso, o que é esse aí, cara? Os reatores, eles são sistemas de tratamento individual de esgoto. Por exemplo, você tem uma casa, você não está ligado à rede de esgoto sanitário. O pessoal tem o costume de abrir uma fossa e colocar um sumidouro, isso já está previsto dentro da engenharia, mas hoje nós temos um sistema muito mais interessante, que é um reator que faz esse tratamento. Ele funciona, algumas pessoas chamam de fossa ecológica, mas nós temos esse equipamento que ele trata todo o esgoto da casa, não deixa que esse esgoto entre em contato com o solo e ele já entrega para infiltrar no solo ou até para uma irrigação, dependendo da maneira como for montado, ele vai servir, ele vai estar tratado para ser disposto no meio ambiente. Então você vai ter uma pequena estação de tratamento de esgoto dentro da sua casa
para você atender o seu imóvel. Você não vai estar contaminando a sua propriedade. É muito interessante você. Por que eu coloquei isso? Porque eu tenho alguns condomínios no Valparaíso e lá muito boa parte lá é dessa maneira, é uma fossa individual na porta da casa, né? E assim, comparação do modelo antigo para esse modelo, quanto é que é o valor de um pelo outro? Olha, em termos de custos, ele aumenta mais ou menos uns 35% em custo de instalação. De utilidade, ele tem a eficiência maior, um vai ter um tratamento de 50%, outro, um tradicional, antigo, que era feito manual, esse vai te dar um tratamento de 80%. Qual é a vantagem disso? Esse acréscimo de melhoria na qualidade da água que está sendo infiltrada, ela já vai dar uma vida útil na infiltração, porque imagina, o que entra no solo, que veio do esgoto, ele vai estar com menos partículas, vai tampar menos, vai obstruir menos. Fisicamente, ele vai ter uma durabilidade de vida muito maior. Além disso, uma contaminação muito menor. Aonde vai brincar os seus filhos, aonde vai estar a sua casa, sua habitação, o fundo do seu quintal vai estar muito mais atendido sanitariamente. E aí vem uma coisa na minha cabeça, né? Por exemplo, eu vou nos empreendimentos lá que são de aqueles na MRV, que é duplexzinho, chega a ter 40 unidades. Não seria mais interessante fazer uma mini estação de tratamento de esgoto que tem cada um sistema de fossa individual? Isso é possível fazer. Tem que se pensar como tratar isso. Essa é uma questão pública, mas o condomínio tem condições de fazer isso contratando uma empresa. Não, porque cada um faz o seu ali, faz sua fossa ali. Por que não faz uma estação de tratamento, juntando de todo mundo, seria mais interessante? Ou é muito alto o investimento para isso? É um pouco burocrático também, né? A maior questão é uma questão burocrática. Aí nós temos uma questão, por exemplo, aonde eu vou jogar? Qual é o problema maior quando você junta todos os esgotos? Você tem um volume maior e você tem que destinar isso. Então, para destinar isso, você vai precisar de um rio, vamos dizer assim. O que tem lá, tem uma região lá muito grande que tem um córrego atrás. Poderia se fazer. Tem que pedir uma autorização para a Saneago e a Saneago receber, porque na prática a Saneago é a detentora de operações de esgoto. Então você mesmo, condomínio, comprando uma estação, colocando a estação, ele vai ter que aprovar ambientalmente para jogar no córrego e depois passar isso para a Saneago. É difícil? É um processo burocrático, mas é perfeitamente possível e isso vai dar uma tranquilidade enorme para o condomínio, porque ele não vai mais sofrer. Tem condomínios lá que eu tenho relatos que está tiram com problema de saúde pública. 8, 10 caminhões por dia, por semana. Porque assim, não tem sentido. Porque aquele esgoto ele é recolhido e você tem que saber o destino dele de qualquer jeito, ponto. Senão você pode ser penalizado. Então, porque o próprio condomínio faz uma pequena estação de tratamento de esgoto, o que acontece? O que se gasta fazer por unidade, junta o dinheiro e faz a estação de tratamento de esgoto e você pode ter que aproveitar essa água. Também. Para alguma coisa? Quando você tem um condomínio maior, é possível. Temos casos, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza tem ali na beira do mar, você tem uma questão de restrição de destinação. Então o pessoal fazem os condomínios com torres, uma grande área verde e irriga tudo dentro do condomínio. Nós temos aqui, inclusive, eu não vou citar o nome da empresa, mas temos uma empresa aqui no setor de indústrias que ela faz isso, ela trata todo o seu esgoto 100%. E irriga completamente dentro. Então tudo que está sendo gerado de água é consumido dentro do próprio condomínio através de irrigação. Eu acho que aí pode pleitear. Não, mas eu acho que pleitear o desconto da conta, que ele não usa esgoto. Não usa esgoto. Então não tem que pagar a saída. Ele não tem que pagar zero de saída, exatamente isso. Isso é, inclusive, alguns lugares, alguns estados estão pleiteando isso. O condomínio está pleiteando judicialmente contra o direito de não pagar. É a mesma situação que aconteceu com a energia, né? Exato. Hoje aqueles que produzem energia muitas vezes vendem para a companhia, né? Exato. Não só deixaram de pagar, ele não paga, mas agora ele está sendo remunerado por aquilo, porque antes só podia ter o crédito lá. Agora não, agora ele pode ser remunerado. E assim, eu acho que, cara, vai chegar um ponto, o condomínio tem a própria vida dele. Eu entendo que cada condomínio é como se fosse uma pequena cidade, um pequeno município, né? Tem os até maiores de arrecadação. Então por que ele não pode tratar o próprio esgoto, pode tratar a própria água? Sim,
tudo se resolver ali, não é verdade? Você chegou num ponto fantástico. O que eu penso, porque, pô, já faz tudo. Agora, nesse caso, o cara já faz tudo, pô. Eu vou dar até uma visão aqui. Eu fiz um curso na FGV em 2004 de gestão administrativa, gestão empresarial o nome do curso. E a gente estava vendo visões de futuro, de mundo. Naquela época, eu li um livro em que o autor dizia o seguinte: a independência das utilidades do Estado será o que vai ser alcançado pelas pessoas e pelos condomínios. Por exemplo, o condomínio ou a casa, dentro da sua casa, a sua própria geração de energia, seu próprio consumo e tratamento de água, e tudo se fechar nele mesmo. Então, isso é a tendência que ele estava falando. Isso é a maior liberdade que existe. Imagina você não ter mais linhas de transmissão de energia, ou ter transmissões de energia só para utilidade pública. Então nós estamos falando de sistemas, inclusive isso está sendo a tendência agora, né? Porque você, com a energia solar, você pode ter um poste que não precisa de fio chegando nele. É questão de roubo, tudo isso, acidentes pode acontecer, então assim... Mas a gente tem um grande entrave nisso daí. O Estado. O Estado quer arrecadar mais. Exatamente. Todo mundo sabe a inviabilidade de postes com transmissão aérea. A nossa mamãe e o Estado, né? Exatamente. A nossa mamãe e o Estado que diz que nós não somos responsáveis suficientes por aquilo que nós vamos fazer. Então nós temos que ter realmente o Estado, a burocracia e todo esse processo é o entrave, porque não querer abrir mão daquilo que é burocrático é a questão do Uber entrando, é a questão de cada uma dessas novas ideias vai ter essas dificuldades, mas a praticidade vai vencendo a burocracia aos poucos. Sim, e isso vai se realizando. E eu torço para ver isso, porque eu acredito que o condomínio tem que ser autossustentável. Acabou de falar, você falou fotovoltaica, ou você produz sua energia, a água você pode aproveitar. Você tem aí a questão... É só cuidar de treta. Não, é outra coisa. Sustentabilidade, você é obrigado a fazer compostagem, que é você tratar ali o seu próprio lixo. Então, assim, reciclagem. Então, cara, acaba que é um próprio ciclo vivo que tem que se fazer. Seu lixo virando energia dentro da sua casa, imagina. A gente está indo para um lugar diferente. E essas ideias estão muito aceleradas. O pessoal chama de aceleradoras, né? Eu não sei como que acelera algo que está tão rápido, mas tudo bem, estão acelerando. Então a gente vai vendo que as soluções estão cada vez mais batendo na porta. O lixo mesmo que você falou, já tem tempo, né? Que o pessoal trata o lixo e gaseifica, né? Gaseifica o lixo para virar energia, pode virar combustível para... Ou seja, trata tudo. É isso aí, inteligência condominial, abrindo a mente para o síndico, para outros viés, né? Que já estão aí batendo a porta, né? Já estão aí gritando. Tem pessoas pensando sobre isso. E realmente eu acho que essa é a grande questão. Pessoas estão pensando, o nosso mundo está vindo para isso. Eu sou um grande entusiasta dessa questão da invenção, das grandes e das pequenas invenções. Às vezes a gente vê uma pequena invenção que faz toda a diferença. Eu gosto muito do velcro. Eu acho isso fantástico. A pessoa olha para o velcro e fala, como que pensaram nisso? Uma coisa tão simples com tantas utilidades. Você usava tão pouco, né? Hoje para tudo, você vai pregar um quadro, você usa o velcro. O velcro, você já pensa nisso. O paraquedista, o velcro. A mochila, velcro. Colocar, tinha que ter uma furadeira. Olha, infelizmente está no final do nosso papo, mas o papo é muito bacana. Acho que tem que abrir a mente mesmo. Semana passada eu trouxe aqui o menino do fotovoltaico, sempre eu trago o pessoal da sustentabilidade também. Cara, fica a porta aberta, se tiver alguma novidade, volta. Nossa, agradeço demais. Vende o seu peixe para os nossos ouvintes e para os síndicos que estão nos ouvindo. Bem, eu só quero finalizar dizendo o que é a gama de serviços que nós temos. Nós pensamos água. Então nós pensamos, por exemplo, reservatório. Se você tem um reservatório no seu prédio, precisa de impermeabilização, a nossa empresa faz isso, porque nós não queremos que você perca a sua água. Você está com um problema de qualidade da água, a sua água, seu reservatório está formando aquele lodo, nós temos filtros que tratam a sua água na entrada do seu condomínio. Você tem um condomínio horizontal, que tem poço artesiano, nós temos sistemas de tratamento com responsabilidade técnica para tratar a água e entregar uma água com qualidade potável para você. Então, assim, se você pensar em água no seu condomínio, lembre-se de ligar para a gente, que nós podemos te apresentar uma solução muito importante e interessante para você. Eu lembrei de ligar para vocês, e aí, qual é o telefone? É 61
99249-8351 do nosso comercial. É isso aí. Notou aí, Kelly? Notei. Repita. 61 99249 8351. Aí, Show de bola, foi um papo pessoal aí da Biotratec. Esse pessoal que faz aí uso da água aí, muito bacana. Quais as redes sociais de vocês? Biotratec. A maioria todas são estão Biotratec, vinculadas a nosso site é biotratec.com.br e no Instagram, Facebook também Biotratec. é Biotratec. E Facebook Biotratec direto. Show de bola, o papo foi muito bacana. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem uma playlist Sustentabilidade Condominial lá no nosso canal no YouTube, no Inteligência Condominial. Vamos tomar um Red Bull, daqui a pouco a gente volta para tomar asas.